Me encontraram desmaiada no meu apartamento. Me encontraram desmaiada no meu apartamento. Os médicos ligaram para minha filha e ela disse: agora não posso, estou numa festa. Ela já está velha mesmo. Mesmo quando avisaram que podia ser a minha última noite. 2 dias depois, recebi alta e fiz uma ligação para o advogado. 2 horas depois, ela apareceu na minha porta. Desesperada. Meu nome é Almerinda, tenho 68 anos, e até aquele dia, o dia em que acordei no hospital com as luzes brancas queimando meus olhos e o cheiro de desinfetante raspando minha garganta, eu acreditava que minha maior fragilidade era a idade. Mas eu estava enganada. Minha fragilidade, na verdade, tinha nome, e era o nome da minha filha, Daniela. Quando recuperei a consciência, ainda com o corpo pesado, a cabeça latejando como se estivesse presa dentro de um sino, ouvi as enfermeiras comentando entre si. Elas falavam baixo, mas eu estava acostumada a captar até o que não era dito. Ela ficou sozinha por horas, disse uma delas. E a filha? Recusou a vir, respondeu a outra, num sussurro irritado. Disse que estava numa festa, que a mãe já era velha mesmo. Aquilo me atravessou como uma faca fina. Eu fechei os olhos. Não chorei. O choro exige força, e eu não tinha nenhuma naquele momento. Mas dentro de mim algo rachou, algo que eu evitava encarar há anos. O telefone que tocou para o número errado mais tarde, quando o médico veio me ver, ele parecia desconfortável. Um homem alto, gentil, mas com aquele olhar de quem tenta escolher as palavras certas para não ferir alguém que já está frágil demais. Dona Almerinda, a senhora sabe quem poderia acompanhar sua recuperação? Algum familiar próximo? Eu respirei fundo, fingindo que não entendia a verdadeira pergunta. A senhora tem alguém? E ali eu percebi que não, eu não tinha. Não mais. Minha filha foi avisada? Perguntei mesmo sabendo a resposta. Ele hesitou. Foi, sim, mas não pôde vir. O nó na minha garganta apertou, não pelo abandono em si. Esse eu já conhecia. A dor veio pelo fato de que o médico disse aquilo olhando para o chão, como se tivesse vergonha por ela. Eu senti vergonha também. Vergonha de ter passado a vida inteira acreditando que amor de mãe poderia preencher qualquer buraco. Mas amor, sozinho, não constrói ponte onde só existe descaso. A primeira noite sozinha no hospital. A madrugada foi longa. Barulhos de passos, máquinas apitando, o ar-condicionado frio demais para um corpo que já não produz calor como antes. Eu virei para o lado tantas vezes que o colchão parecia feito de pedras. E a cada vez que meus olhos fechavam, eu só conseguia ouvir a frase da minha filha, repetida e distorcida dentro da minha cabeça. Ela já está velha mesmo. Como se ser velha fosse um incômodo, um defeito, um descarte. Eu fui mãe solteira por tantos anos. Trabalhei como costureira, lavadeira, cozinheira, qualquer coisa que pagasse o aluguel e colocasse comida na mesa. Eu dei a Daniela a melhor educação que pude. Sacrifiquei minhas próprias vontades, abandonei oportunidades, me calei para o mundo para que ela pudesse falar. Mas naquele hospital, eu percebi que talvez eu tivesse ensinado tudo, menos compaixão. O dia da alta. O dia que mudou tudo. 2 dias depois, ainda fraca, voltei para casa. Meu apartamento estava silencioso. A chave girou pesada na fechadura, como se a porta também tivesse sentido minha ausência. A sala permanecia arrumada do jeito que deixei. Meus óculos estavam na mesa, a xícara de chá ainda com manchas secas. Nada havia sido mexido. Ninguém tinha ido lá, ninguém tinha se importado. E foi ali, em pé, no meio da minha própria sala, que senti algo que não sentia desde a juventude. Coragem. Coragem de encarar o que precisava ser encarado. Coragem de romper com o que me feria. Coragem de fazer a escolha que eu sempre adiei por medo de perder o pouco que tinha. Eu fui até o telefone. E disquei o número do advogado que cuidava meus assuntos desde que meu marido morreu. Quando ele atendeu, minha voz saiu calma. Calma demais. Raimundo, precisamos conversar. Hoje. Ele entendeu na hora. Chego em 2 horas, dona Almerinda. 2 horas depois, o interfone tocou. Mas não era Raimundo. Era Daniela. Eu senti o estômago gelar. A voz dela no interfone estava trêmula. Trêmula de um jeito que não combinava com a arrogância de 2 dias atrás. Mãe! Mãe, abre a porta! Por favor, o que o advogado te disse? Por que ele me ligou assim?
Eu não fazia ideia que Raimundo havia entrado em contato com ela, mas naquele instante eu soube que minha filha estava desesperada, e não por minha saúde, mas por outra coisa, uma coisa que ela nunca admitiria, pelo menos não ainda. Quando abri a porta, o rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Mãe, o que você fez? Pelo amor de Deus, me diga que você não assinou nada. E naquele momento, eu percebi que Daniela tinha medo, não de me perder, mas de perder algo muito específico, algo que ela considerava dela, e eu tinha acabado de decidir que aquilo não seria mais. Daniela entrou no meu apartamento como se estivesse fugindo de um incêndio. Os saltos batiam no chão com pressa, a respiração dela vinha curta, quase ofegante. Mãe, pelo amor de Deus, fala comigo! Ela implorou, apertando meus braços como se eu fosse desaparecer. Eu a observei por alguns segundos. Havia anos que eu não a via tão desesperada. Mas não era desespero por mim. Isso, eu sabia, era outra coisa. Aquela inquietação não era afeto, era medo. O advogado me ligou. Ela disse com a voz instável. Ele falou que você pediu uma reunião urgente e que era sobre papéis, sobre mudanças. Eu permaneci em silêncio. Ela se aproximou mais, como quem tenta arrancar respostas com as mãos. Mãe, você tá doente, você quase morreu. Você não pode tomar decisões assim de cabeça quente. Eu segurei o olhar dela e respondi com a firmeza que ela não esperava. Daniela, eu ainda não tomei decisão nenhuma. Ela respirou de alívio. Um alívio tão grande que seria cômico, se não fosse trágico. Eu sabia o que significava aquele medo. Não era medo de me perder. Era medo de perder o que acreditava que receberia quando eu me fosse. E quando percebi isso, uma dor fina atravessou meu peito. Não dor física. Aquilo eu já estava acostumada. Era dor da alma. Dor de mãe. A primeira vez que minha filha me fez chorar. Ela andava pela sala, abrindo e fechando a bolsa numa inquietação infantil. Os olhos dela percorriam o ambiente como se procurasse provas do que eu havia feito. Mãe, você não falou nada comigo, não me avisou que estava no hospital. Eu sorri. Um sorriso curto, triste, que eu não consegui controlar. Você não atendeu a ligação, Daniela? Ela congelou. Que ligação? A ligação do médico, quando acharam que eu não sobreviveria à noite. O silêncio que caiu sobre nós era pesado demais. Ela desviou os olhos primeiro. Mãe, eu tava numa festa. Eu não ouvi. Ele disse que você ouviu sim. Daniela engoliu seco. As mãos começaram a tremer. Eu pensei que... Ela parava, recomeçava, como quem tenta construir uma mentira aceitável. Eu pensei que fosse exagero. Eu não sabia que era sério. Eu respirei fundo. E se fosse meu último dia, Daniela? Se aquela fosse a última chance que você tinha? Ela fechou os olhos, apertando a testa com força, mas nenhuma lágrima saiu, nenhum arrependimento verdadeiro se formou. E naquele momento, naquele instante que eu jamais esquecerei, eu percebi que a Daniela que eu criei com tanto amor tinha desaparecido há muito tempo. O passado, o carinho que um dia ela me deu. Eu me sentei devagar no sofá. Meu corpo ainda estava mole da internação, mas minha mente estava mais desperta do que nunca. Daniela, comecei com a voz mais suave do que eu esperava. Você sempre foi minha menina. Desde pequena, sempre queria dormir comigo, colocava a cabeça no meu colo para ver televisão. Você me chamava de melhor amiga. Ela abriu os olhos, tocada pela lembrança, mas a nostalgia não durou. Isso faz muito tempo, mãe. A vida mudou. Eu concordei. Mudou. Mas não precisava ter mudado assim. Ela desviou o olhar de novo, e ali eu vi uma coisa terrível. Vergonha. Não de si mesma. Vergonha de mim. Vergonha de ser vista como uma mãe simples, uma mãe idosa, uma mãe que não se encaixava na vida de festa que ela queria exibir para o mundo. As primeiras injustiças que se acumularam ao longo de anos não foi do dia para a noite que Daniela mudou. Não. Foram pequenos cortes, pequenas omissões, pequenos silêncios. Coisas que uma mãe tenta justificar, porque tenta se enganar dizendo que é apenas fase. Mas fases não duram 20 anos. Eu me lembrei, quando ela parou de almoçar comigo aos domingos. Disse que estava cansada, ocupada, em outra vibe. Quando ela começou a me pedir dinheiro como se fosse obrigação. Nunca obrigada, nunca uma preocupação com o meu bem. Quando ela começou a me apresentar às pessoas como a mãe da Dani e não minha mãe. Como se eu fosse uma figurante da vida dela.
E a pior de todas, quando ela me proibiu de postar fotos dela nas redes sociais. Disse que eu estragava a estética. Esse doeu mais do que qualquer internação. E agora, ali, diante de mim, ela estava preocupada. Mas não comigo, com ela, com o que poderia perder, com o que poderia mudar. Quando a máscara cai, Daniela, falei mantendo a calma. Por que você está desesperada? Ela ergueu o rosto rápido demais. Como assim? É óbvio que estou preocupada com você. Está? Perguntei. Ou está preocupada com o que acha que pode acontecer se eu mudar alguma coisa no meu testamento? Ela travou. E foi nessa travada, nessa pausa de milésimos de segundo, que eu vi a verdade inteira. Os olhos dela denunciaram. Porque amor não teme perder bens. Amor teme perder pessoas. E Daniela temia perder apenas uma coisa: controle. O controle que ela acreditava que teria sobre o que eu deixaria quando morresse. Eu a encarei profundamente. Daniela, o que você acha que o advogado veio fazer aqui? Ela empalideceu. Foi aí que percebi. Ela sabia. Ou imaginava. Ou temia. Mas o que ela nunca esperaria seria o que eu estava prestes a fazer. O que eu estava prestes a revelar. O movimento que mudaria tudo. E que explicava por que ela estava desesperada. Daniela permaneceu parada diante de mim, com os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de arrancar o chão debaixo dos pés dela. O apartamento estava tão silencioso que dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede. Ela apertava a bolsa contra o peito, como se fosse um escudo. A respiração vinha curta e irregular. Mãe, ela murmurou, por favor, você não pode fazer nada sem falar comigo antes. Eu senti um frio subir pela espinha. Era isso. Não era preocupação. Era controle. E pela primeira vez em 68 anos, eu entendi que eu tinha vivido minha vida inteira tentando proteger uma filha que nunca quis ser protegida. Ela quis ser servida, e eu permiti. O primeiro sinal, e eu não quis ver, quando Daniela tinha 22 anos e conseguiu seu primeiro emprego corporativo, ela chegou em casa chorando, porque o chefe tinha reclamado de um relatório. Eu lembro da cena como se fosse ontem. Ela jogou a bolsa no sofá, bateu a porta do quarto e, quando eu entrei, ela estava sentada no chão, soluçando alto. Eu não aguento pressão, ela gritava. Eu não vou voltar amanhã. Ele não pode falar comigo assim. Eu a abracei, passei a mão em seu cabelo e disse o que qualquer mãe amorosa diria. Você consegue, minha filha. Você é forte. Respira. Amanhã será melhor. Mas no dia seguinte, ela não voltou. E quando perdeu o emprego, sabe quem ela culpou? A mim. Você devia ter me apoiado e dito para eu sair. Agora estou desempregada. A culpa é sua. Você nunca me entende. Eu chorei naquela noite, mas decidi engolir. É só uma fase, eu repetia para mim mesma. Mas fases viram hábitos quando ninguém coloca limites. E então, o dinheiro entrou na equação quando meu marido morreu, deixou um pequeno seguro de vida. Nada extraordinário, mas suficiente para garantir minha tranquilidade na velhice. Daniela, na época com 30 anos, ficou sabendo e disse: Mãe, você não deveria guardar tudo isso sozinha. Podíamos investir juntas. Você não acha justo dividir um pouco comigo? Eu dividi, não por obrigação, por amor. Mas ela gastou tudo em roupas, festas, viagens. E quando o dinheiro acabou, disse: Se você quer que eu cresça na vida, você precisa me ajudar. É o mínimo. Você é minha mãe. Eu não percebia na época. Mas Daniela só me procurava quando precisava. Nunca por saudade. Nunca por carinho. Nunca por cuidado. E quanto mais eu dava, mais ela exigia. E quanto mais eu cedia, menos ela me valorizava. A primeira briga séria e a primeira cicatriz. Um dia pedi a ela que viesse comigo fazer um exame simples. Eu estava cansada, com dor no joelho e precisava de companhia. Ela respondeu: Mãe, você arranja problema demais. Não posso ficar resolvendo sua vida toda hora. Aquilo me partiu. Eu me lembro de ter sentado na beira da cama naquela noite e pensado: quando foi que minha filha deixou de me amar? Mas essa pergunta machucava demais. Então, eu a enterrei dentro de mim. O desprezo disfarçado de liberdade. Com o passar dos anos, Daniela foi ficando mais distante. Parentes me ligavam dizendo: ela estava na praia hoje, cheia de amigos. Ou: a Dani fez festa ontem. Ela não te chamou? E eu sorria, com aquele sorriso educado de mãe,
e respondia: "Ah, ela é jovem. Não quer incomodar a velha aqui." Mas aquilo doía mais do que qualquer diagnóstico médico poderia doer. Porque não existe abandono mais cruel do que o abandono mascarado de independência. Quando ela passou a me envergonhar, o golpe final veio num almoço de família, há 4 anos. Eu estava com um vestido simples, azul, e Daniela chegou de salto alto, maquiada, exalando perfume caro. Todos elogiaram sua beleza. E quando alguém comentou: "Vocês parecem irmãs", ela riu e disse: "Ah, gente, minha mãe é boa, mas não dá para andar com ela por aí, né? Ela é meio ultrapassada." Todos riram. Eu também, mas por dentro, algo morreu. Eu não a cobrei. Eu nunca cobrava. Eu só me encolhi. E continuei amando, porque mães amam mesmo quando dói. A chama que começou a apagar com o tempo, Daniela começou a aparecer só para pedir dinheiro, chaves do carro, assinaturas de papéis que ela nem me explicava, favores, transferências, sempre apressada, sempre impaciente, sempre com o celular na mão. Até que um dia, quando eu tentei abraçá-la, ela recuou. "Mãe, não bagunça minha maquiagem", disse, sem olhar para mim. Eu sorri para não chorar. Eu me acostumei. Eu aceitei. Eu virei figurante na vida da minha própria filha. E quando eu desmaiei em casa, quando a ambulância me levou desacordada, quando os médicos ligaram, ela já tinha escolhido. As luzes da festa eram mais importantes do que eu. De volta ao presente, e a olheira que não mentia ali, diante de mim, Daniela estava pálida. Não por preocupação, mas porque alguém, o advogado, havia ligado para ela. E talvez, pela primeira vez, ela estivesse percebendo que eu não era eterna e que a mão que sempre deu poderia finalmente se fechar. "Mãe", ela repetiu, sem coragem de me encarar, "por favor, diz que você não fez nada com o testamento." Eu me aproximei devagar. Segurei seu rosto entre as minhas mãos e pela primeira vez na vida, ela teve medo de mim. Não porque eu gritasse, não porque eu fosse dura, mas porque eu finalmente enxerguei a verdade sem ilusões. Era a primeira vez que Daniela via a mãe não como fonte infinita de recursos, mas como mulher. Uma mulher ferida. E uma mulher ferida, quando decide se levantar, ninguém segura. E foi nesse exato instante que percebi. Daniela tinha um plano que eu nunca imaginei e que explicava todo o desespero dela. O desespero de Daniela aumentava a cada segundo. Ela circulava pela minha sala como uma sombra inquieta, apertando a bolsa contra o próprio peito, como se quisesse impedir algo de escapar, ou como se escondesse algo lá dentro. Eu observei tudo em silêncio. Minha vida inteira, eu tinha medo de olhar Daniela de frente, medo de admitir quem ela havia se tornado, medo de ver que talvez eu tivesse falhado como mãe. Mas, pela primeira vez, eu não sentia medo. Sentia clareza. Aquela clareza que só nasce depois que a dor cumpre seu papel. O trincado no espelho. "Mãe, você precisa me ouvir." A voz dela tremia. "Você quase morreu. Eu estou tentando te proteger." Protegê-la? Ah, se eu tivesse forças para rir. Mas eu apenas a encarei com aquela calma que só os velhos que já viram tudo conseguem ter. "Daniela", perguntei baixinho, "do que exatamente você está tentando me proteger?" Ela empalideceu. Deu um passo para trás. Abriu a boca, fechou. Abriu de novo. E não disse nada, porque não tinha resposta. A bolsa que denunciava o que a boca escondia. Os dedos dela tremiam enquanto seguravam o fecho da bolsa. E foi aí que percebi. Ela escondia alguma coisa ali dentro. Algo importante. Algo que talvez tivesse a ver com a ligação do advogado. Algo que talvez fosse o verdadeiro motivo do desespero dela. "O que você tem aí?" perguntei, olhando diretamente para a bolsa. Nada", ela respondeu rápido demais. "Documentos do trabalho, só isso." Documentos do trabalho. Eu poderia ter acreditado se não conhecesse tão bem o tranco da voz dela quando tentava mentir. Eu não insisti. Não ainda. Quando as peças começam a se ajustar. Foi então que percebi todas as pequenas situações que fizeram sentido de repente. 3 meses antes, Daniela veio me visitar com um contrato na mão. Disse que era só para atualizar dados do plano de saúde. Eu assinei sem ler, confiando nela. 5 meses antes, ela insistiu para eu lhe dar uma procuração simples, dizendo que seria mais fácil resolver questões bancárias para mim.
Um ano antes, ela perguntou casualmente quanto valia meu apartamento. Eu achei curioso, mas deixei passar. 2 semanas antes do desmaio, Daniela perguntou se eu tinha seguro de vida. E quando eu respondi que sim, ela sorriu. Um sorriso pequeno, frio, que agora, lembrando, me arrepia até os ossos. E na manhã do meu desmaio, eu me lembrei de uma frase que ela disse ao telefone. Mãe, você precisa confiar em mim. A gente precisa agilizar uns papéis. Naquele dia, percebi. Ela já estava preparando o terreno, e eu era o terreno. A primeira fissura na mentira. Daniela limpou uma lágrima falsa, tão falsa que não brilhou sequer sob a luz da sala. Mãe, você não entende. Eu só quero garantir que tudo fique bem organizado. Você é idosa. Você pode esquecer coisas. Pode confundir documentos. Ela parou. Se deu conta do que tinha acabado de dizer. Motivo de preocupação? Não. Motivo de conveniência. Eu respirei fundo. Meu coração não acelerou. Nem um pouco. Pela primeira vez, eu estava no controle. Daniela, falei devagar. Você por acaso alterou algum documento meu nos últimos meses? Ela gelou, literalmente. Eu vi seus lábios ficarem brancos, o ar preso na garganta, a mão que tremia segurando a bolsa. Ela engoliu seco. Como assim? Eu continuei. Contratos, procurações, papéis que você me pediu para assinar. Ela fechou a bolsa com força. Mãe, você está ficando confusa. Esses papéis eram do banco. Nada demais. Mas aquele tremor, aquele olhar perdido, aquela pressa em encerrar o assunto, me disseram tudo. Daniela estava mentindo. E pela primeira vez, a mentira dela estava ruindo diante de mim. A ligação que ela não esperava foi então que o interfone tocou. Daniela deu um salto. Quem é? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu atendi com calma. Do outro lado, a portaria disse: Dona Almerinda, seu advogado chegou. Daniela ficou lívida, quase transparente. Ela me encarou com olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma abrindo a porta do próprio inferno. Mãe, você chamou o advogado? Sem me avisar? Eu sorri. Chamei. Ela deu um passo para trás. Por quê? Porque eu quase morri, Daniela. E quando a gente quase morre, a gente finalmente acorda. Ela colocou a mão na cabeça. Não. Isso não pode estar acontecendo. Era pânico. Pânico verdadeiro. E aí eu soube, com a certeza que não permite dúvida. Daniela temia que o advogado revelasse o que ela fez, ou o que tentou fazer, e Raimundo estava prestes a entrar pela porta. E ela sabia que, a partir daquele momento, não haveria mais como esconder, nem como controlar, nem como manipular. A máscara de Daniela estava caindo, e ela estava desesperada para impedir o que viria a seguir. Antes de continuar a história, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo histórias emocionantes como esta, se inscreva no canal. Isso nos ajuda demais. Obrigada de coração. Agora respire fundo, porque é aqui que tudo começa a mudar. Raimundo entrou no apartamento com passos firmes, uma pasta preta de couro embaixo do braço e um olhar que misturava seriedade e indignação. Daniela deu 2 passos para trás, como se estivesse sendo encurralada por uma verdade que ela própria plantou. O silêncio que se instalou parecia vivo. Eu podia sentir, quase como um vento gelado, o medo dela preenchendo o ambiente. Raimundo me cumprimentou com delicadeza. Depois, virou-se para Daniela. E não sorriu. Bom dia, Daniela, disse com a voz firme e educada. Acho que precisamos conversar. Ela tentou remendar. Eu vim aqui hoje justamente para ajudar minha mãe com qualquer questão jurídica. Não tem motivo para esse drama todo. Mas sua voz estava embargada. Tinha algo ali, algo grande, e estava prestes a explodir. O começo da revelação. Raimundo abriu a pasta e colocou sobre a mesa um conjunto de documentos grampeados. O som do papel batendo na madeira ressoou como um estalo. Daniela estremeceu. Dona Almerinda, ele disse, precisamos revisar alguns papéis que foram assinados nos últimos meses. Há irregularidades graves. Irregularidades graves. 2 palavras que desceram pela espinha de Daniela como gelo. Irregularidades? Ela gaguejou. Raimundo continuou, agora olhando diretamente nos olhos dela. Sim. Documentos assinados em seu nome, Daniela. Documentos solicitados por você, que envolvem a proprietária deste imóvel.
Sua mãe. A cor desapareceu do rosto dela instantaneamente. O documento que mudou tudo. O advogado abriu uma página específica e a empurrou na direção dela. Daniela, esta é uma procuração que você trouxe para sua mãe assinar. Consta aqui que ela lhe concederia plenos poderes sobre o patrimônio dela, inclusive para a venda. Daniela piscou várias vezes, como se não estivesse conseguindo entender o que lia, mas entendia. E muito bem. E eu pedi isso? Mãe, você lembra? Era do plano de saúde. Eu disse isso. Eu a observei com calma. E pela primeira vez respondi sem hesitar. Não era do plano, Daniela. Você me disse que era, mas não era. Ela empalideceu ainda mais. Raimundo completou. O documento foi adulterado após a assinatura. A letra digitada não corresponde à versão apresentada à sua mãe. E encontramos 2 assinaturas idênticas. Cópias. Isso, Daniela, é considerado falsificação. O impacto foi imediato. Daniela deu um passo para trás, tropeçou na própria bolsa, quase caiu. Levantou a mão como se quisesse se defender de algo invisível. Não! Isso é um mal-entendido. Eu juro, eu nunca faria nada contra minha mãe. Mas a voz dela dizia outra coisa. Dizia medo, dizia culpa, dizia descoberta. A segunda bomba. Raimundo abriu outro envelope. Eu não tinha visto aquele antes. Além disso, há um pedido recente, Daniela, protocolado por você na cooperativa da sua mãe. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Um pedido para transferir os bens dela para o seu nome, sob alegação de incapacidade cognitiva. Eu senti meu coração parar por um segundo. Mesmo esperando algo ruim, nunca, jamais, imaginei isso. Ela estava tentando me declarar incapaz. Uma mulher de 68 anos, lúcida, independente, aposentada, com mais memória que muita gente de 30. Daniela sussurrou. Mãe, eu posso explicar. Mas as palavras se perdiam. E o rosto dela já não tinha a expressão de filha. Tinha a expressão de alguém encurralado pela própria armadilha. A terceira bomba. A causa do desmaio. E então, Raimundo disse algo que fez o ar sumir da sala inteira. Daniela, você solicitou esse documento 2 dias antes da sua mãe ser encontrada desacordada no apartamento. Eu fechei os olhos, senti as pernas falharem. Aquela coincidência não era coincidência. Raimundo continuou. A perícia médica não encontrou motivo para o desmaio. Não houve derrame, não houve arritmia, nada. Mas sabe o que encontraram no sangue dela? Daniela começou a chorar. Por favor, não diz isso. Mas ele disse. Resíduos de um calmante forte, um medicamento tarja preta. A dose não era letal, mas suficiente para causar uma queda brusca de pressão e perda de consciência. Eu tremi inteira. Daniela caiu de joelhos. Mãe, eu juro que não era para tanto. Eu só queria que você descansasse um pouco, para eu resolver as coisas. Não era para você passar mal assim. Descansasse, para que ela pudesse me declarar incapaz, para que tomasse tudo o que era meu, para que eu não tivesse mais voz, nem decisão, nem liberdade, nem dignidade. Pela primeira vez desde que dei à luz Daniela, eu enxerguei quem ela realmente era, e doeu mais do que qualquer queda, qualquer doença, qualquer abandono. Doía porque foi minha filha, minha única filha, e naquele instante, o amor não morreu, mas se transformou. Se transformou em algo maduro, claros, lúcido. Como uma mãe que finalmente entende, não se salva quem não quer ser salvo. E a partir daquele momento, eu não seria mais sua vítima, eu seria sua lição. Daniela continuava ajoelhada no chão, o rosto enterrado entre as mãos, soluçando de forma descontrolada. Mas não era arrependimento. Eu conhecia aquele choro. Não era culpa, era medo. Medo de perder tudo o que acreditava que um dia seria dela. Medo de ver a vida confortável ruindo. Medo de finalmente ter que encarar as próprias escolhas. Eu permaneci em silêncio. E foi esse silêncio que a destruiu. A tentativa desastrada de justificar o impossível. Mãe. Ela levantou o rosto inchado. Você precisa acreditar em mim. Eu só queria facilitar as coisas. Queria que você não tivesse que se preocupar com nada. Eu fiz tudo pensando no seu bem. Eu a observei com calma. Raimundo cruzou os braços, impassível. Daniela,
respondi com uma firmeza que eu nunca tinha usado na vida. Me declarar incapaz não é facilitar, é apagar, me anular, me transformar em algo que precisa ser administrado. Ela chorou mais alto. Eu não sabia que ia dar nisso. Não pensei que o remédio fosse fazer mal. Eu só queria que você descansasse enquanto eu resolvia tudo. Descansasse. A palavra voltou a cortar meu peito como uma lâmina fria. Ela queria que eu descansasse, para que ela assumisse a minha vida, porque a dela, ela nunca conseguiu assumir. Quando a verdade é dita sem gritar, Raimundo respirou fundo e então falou. Não como advogado, mas como alguém tocado pela situação. Daniela, sua mãe esteve sozinha no hospital por 2 dias, sozinha, e mesmo assim, você não apareceu. Ela fechou os olhos com força. Eu estava em uma festa. Eu não vi a ligação. Viram sim? Raimundo respondeu. A atendente insistiu. Você disse que estava ocupada. Ela abriu os olhos de repente, revoltada. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Essa é uma questão de família. Eu interrompi. É sim, Daniela, e é por isso que dói mais. Ela murchou, sumiu dentro de si mesma. Quando a filha teme a mãe pela primeira vez, eu me aproximei devagar. Daniela estava encolhida, como uma criança prestes a ser repreendida. Nunca a vi assim, nunca. Segurei seu queixo com delicadeza, ergui seu rosto e ela evitou meus olhos. Daniela, sussurrei, você tentou tomar a minha vida de mim. Você pediu um documento para assumir meus bens, no mesmo dia em que eu desmaiei sozinha em casa. Isso não é cuidado. Isso não é preocupação. Isso não é amor. Ela balançou a cabeça, soluçando. Mãe, por favor, isso é desespero, completei. Desespero de alguém que não sabe viver por si mesma. Ela finalmente me encarou. E pela primeira vez nos seus 42 anos, vi uma menina perdida, não uma mulher. Mas uma verdade dolorosa me atingiu. Eu a criei para depender de mim. E quando percebeu que eu envelheci, tentou me substituir por ela mesma, com medo de perder o conforto, com medo de perder o padrão de vida que eu sustentei, com medo de enfrentar o mundo sozinha. Mas decisões têm consequências, sempre tiveram. O primeiro movimento da minha virada. Raimundo então colocou outro documento sobre a mesa. Era fino, 3 páginas, letra impecável. Daniela arregalou os olhos. O que é isso? Raimundo respondeu com a voz mais neutra que já ouvi. Uma atualização do testamento da sua mãe e uma declaração formal revogando todas as procurações anteriores. A partir de agora, nada, absolutamente nada, pode ser movido sem assinatura presencial e registrada dela. Daniela levantou-se num salto. Mãe, não! Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Eu respirei fundo, fiquei de pé com calma e disse a frase mais difícil da minha vida. Ser minha filha nunca te deu o direito de me possuir. Ela deu 2 passos para trás, como se tivesse levado um tapa. Você não pode me abandonar assim. Eu a encarei. Daniela, eu sempre estive ao seu lado, sempre. Mas você cruzou uma linha. E quem cruza certas linhas precisa aprender a voltar sozinha. Ela ficou vermelha, depois branca, depois quase cinza. Mãe, eu fiz isso por nós. Eu balancei a cabeça. Não, ela fez e aquela por culpa ela teria que carregar. O surto que revelou a última camada de verdade. Você vai me deixar sem nada? Ela gritou, perdendo o controle. Você prefere dar tudo para estranhos do que para sua própria filha. Raimundo interveio. Daniela, sua mãe não disse isso em momento algum, mas ela não ouvia mais. Eu sou sua herdeira, ela berrava. Você me deve isso. Você me deve a vida confortável que eu sempre tive. Sem você, eu não sou nada. E então, silêncio. A frase ecoou na sala inteira. Sem você, eu não sou nada. Era isso. O núcleo, a raiz, a verdade. Daniela nunca quis o meu amor. Quis minha presença como ferramenta. Quis minha velhice como oportunidade. Quis minha dependência como porta aberta. Ela não tinha medo de me perder. Ela tinha medo de perder o que tirava de mim. E naquele instante, ela percebeu que já tinha perdido. Daniela caiu no sofá, derrotada, destruída, quebrada. E eu, pela primeira vez, senti meu coração inteiro, porque percebi que a dor que me acompanhou por décadas não era mais minha, era dela, e ela teria que lidar com isso, sozinha.
Daniela permaneceu sentada no sofá, imóvel, como se o mundo tivesse desabado inteiro sobre ela. O silêncio era tão pesado que parecia ocupar cada canto do apartamento. Raimundo, porém, não perdeu tempo. Ele abriu novamente a pasta e mudou a postura. Agora não era mais o amigo da família, era o advogado, e estava pronto para revelar tudo. Eu respirei fundo. Eu sabia que a partir daquele momento nada mais seria igual, nem para mim, nem para Daniela. O início da auditoria silenciosa, Dona Almerinda, Raimundo começou. Eu não vim aqui só para avisar sobre os documentos adulterados. Vim porque fiz o que a senhora pediu na ligação depois que recebeu alta. Daniela levantou a cabeça devagar, como se estivesse acordando de um transe. O que ela pediu? Perguntou desconfiada. Raimundo apoiou as duas mãos na mesa. Uma auditoria completa. Em todas as movimentações bancárias, contratos, transferências digitais e assinaturas dos últimos 12 meses. O ar sumiu do peito de Daniela. Ela engasgou. Você pediu isso, mãe? Sem me avisar? Eu a olhei com tranquilidade. Pedi, sim. Pela primeira vez, fiz algo sem pedir sua opinião. Ela abriu a boca indignada, mas não saiu som algum, e então Raimundo começou a revelar. As transferências silenciosas. O advogado abriu uma pasta azul. Daniela, encontramos 11 transferências bancárias feitas da conta de sua mãe para a sua, todas entre R$ 1.000 e R$ 4.000, sempre no mesmo padrão. Madrugada, valores picados, descrição em branco. Ela levou as mãos à boca. Não fui eu. Eu devo ter confundido contas. Às vezes faço pagamento no celular. Eu não lembro. Era uma desculpa tão frágil que se despedaçava antes mesmo de tocar o ar. Raimundo continuou. Cada transferência ocorreu nos dias em que você a visitou. E em todas as visitas, segundo a portaria, você permaneceu menos de 5 minutos. Daniela engoliu seco. Eu não me movi, mas dentro de mim algo se retorcia. Não pela revelação, mas pelo fato de que, no fundo, eu já sabia. Eu senti, eu percebi. Eu só não quis ver. O cartão adicional, além disso, Raimundo prosseguiu. Encontramos compras feitas com cartão adicional no nome dela. Compras de roupas, cosméticos, salão de beleza, aplicativos, tudo no seu CPF, Daniela. Ela tentou se justificar. Mãe sempre disse que eu podia usar se precisasse. Ela sempre me ajudou. Raimundo corrigiu. Esse cartão nunca foi autorizado por ela. Foi emitido através da procuração que a senhora apresentou no banco 4 meses atrás. Daniela ficou imóvel. Isso é crime? Ela murmurou, como se estivesse ouvindo sua própria sentença. Raimundo não confirmou, mas também não negou. A assinatura forjada. O advogado então abriu outro envelope. Isso aqui, Daniela, é a gota d'água. Era um formulário de renovação de escritura, com minha assinatura. Mas aquela assinatura, eu conhecia a minha letra como conheço o som da minha respiração. A assinatura não era minha. Eu sussurrei com a voz quebrada. Você falsificou a minha assinatura? Daniela explodiu em choro. Eu não queria que fosse assim, ela gritou. Você não entende. Eu estava desesperada. Você tem tanta coisa, mãe. E eu só queria um pouco de segurança. Segurança. Era isso. Ela nunca quis me destruir. Quis se proteger de uma vida que ela nunca soube construir. Mas isso não diminuía a gravidade do que fez, nem apagava a dor. A pergunta que muda tudo. Raimundo respirou fundo. Daniela, preciso que você responda algo com sinceridade. Não para mim, não para sua mãe, mas para você mesma. Ela limpou o rosto com as mãos trêmulas. O que você quer saber? O advogado a encarou com uma firmeza suave. Você realmente acreditava que sua mãe não merecia decidir a própria vida? Daniela abriu a boca, mas não respondeu. As palavras não vinham, porque pela primeira vez ela estava confrontando a si mesma, e isso dói mais do que qualquer acusação. A frase que eu precisava dizer. Eu me aproximei dela, devagar. Daniela ainda chorava, mas agora era um choro diferente, sem raiva, sem teatro, sem manipulação. Era o choro de quem se vê pela primeira vez. Daniela, eu disse, com a voz suave, mas firme, você não precisava de nada disso. Bastava ter ficado do meu lado. Bastava ter me amado. Bastava ter sido minha filha. Ela chorou mais forte, inclinando-se para a frente,
como se as emoções finalmente estivessem arrancando as máscaras que ela usou por tantos anos. Mãe, me perdoa, me perdoa. Eu respirei fundo. Perdoar é fácil. Confiar de novo é outra história. Mas eu não disse isso. O papel ainda mais importante. Raimundo então tirou o último envelope. Um envelope que parecia pesar mais que todos os outros juntos. Daniela, há mais uma coisa que você precisa ver. Ela olhou para ele com medo, com receio, com a certeza de que mais uma verdade estava prestes a esmagá-la. Isto aqui, disse Raimundo, não veio do banco, nem do cartório. Veio de alguém que decidiu falar depois que sua mãe foi hospitalizada. Daniela arregalou os olhos. Quem falou? Raimundo respirou fundo. Seu marido. Ela ficou petrificada. Nenhum músculo se moveu. Raimundo colocou o envelope na mesa. E o que ele contou muda tudo. E eu soube naquele instante que Daniela não era a única envolvida. Havia mais, muito mais. Daniela permaneceu estática. Parecia que até a respiração dela tinha congelado dentro do corpo. Meu marido, ela sussurrou, quase sem ar. Ele falou com você? Raimundo puxou a cadeira, sentou-se e cruzou as mãos sobre a mesa. Não havia raiva em seu rosto. Havia algo pior, a certeza do que estava por vir. Sim, e ele falou espontaneamente, explicou Raimundo. Ele estava preocupado. Daniela engoliu seco. Preocupado? Comigo? Preocupado com o que você estava fazendo, corrigiu o advogado. Ela levou a mão à boca, como se quisesse impedir a verdade de sair pelos lábios. Um tremor percorreu seus dedos. Eu apenas observei, quieta, respirando, firme como nunca fui na vida, porque finalmente eu não carregava mais culpa, nem cegueira, nem ilusões. O que estava sendo revelado era a responsabilidade dela, não minha. O relato começa. Raimundo abriu o envelope lentamente, como se retirar aquele papel fosse acionar uma bomba emocional. Seu marido, João, me procurou, ele começou, porque achou estranho o quanto você insistia em resolver rápido a situação financeira da sua mãe. Daniela fechou os olhos com força. Ele disse que você falava frases como... Raimundo consultou o papel. Se a mamãe piorar, pelo menos tudo já estará encaminhado, ou... Ela está ficando frágil demais para decidir. Daniela soltou um soluço baixo. Eu senti meu peito apertar. Não por ela, mas pela confirmação de que meu instinto estava certo o tempo todo. Raimundo continuou. Ele disse, Daniela, que você vivia repetindo que estava cansada de esperar, cansada de depender do seu salário, dizendo que a vida seria diferente quando tivesse acesso ao patrimônio dela. Ela levou ambas as mãos ao rosto. Os ombros tremiam. Eu nunca disse isso desse jeito, ela balbuciou. Daniela, Raimundo respondeu. Ele gravou. O mundo dela desabou. A gravação, Raimundo abriu o celular. O silêncio na sala ficou tão espesso que parecia ter peso próprio. Eu vou reproduzir apenas um trecho, avisou. O mínimo necessário. Daniela esticou o braço. Não, por favor, não coloca. Eu não quero ouvir. Mas Raimundo já tinha apertado o botão. E então, a voz de Daniela preencheu o apartamento. Eu não aguento mais esperar. Minha mãe já viveu o que tinha para viver. Eu não posso ficar sempre presa à vida dela. Quando ela parar de atrapalhar, tudo vai se resolver. Parecia um tiro. Eu senti cada palavra como uma faca entrando devagar. Daniela despencou no chão, chorando com um som que não parecia humano. Era desespero puro, destruição pura. Mas não era minha dor, era a dor do espelho quebrado. A face oculta do genro. Eu respirei fundo. Então, João sabia de tudo? Perguntei. Raimundo hesitou. E essa hesitação me fez gelar por dentro. Ele sabia e não concordava, disse enfim. Mas ele também não impediu. E tem algo que você precisa saber. Daniela levantou os olhos vermelhos, implorando para que nada pior viesse. Mas veio. João contou que vocês estavam com dívidas, muitas, e que uma parte dessas dívidas foi feita no cartão adicional que você tirou no nome da sua mãe. Eu fechei os olhos, não por fraqueza, mas para absorver. Daniela parou de chorar por um segundo. Meu marido disse isso? Ele me traiu. Ele também fez parte disso? Nada foi só minha culpa. E aí estava, a última peça do quebra-cabeça. Não era só ela, era o casal, o plano, o desespero conjunto.
o medo compartilhado e a decisão mais cruel, colocar tudo sobre mim, como se eu fosse o obstáculo, a trava, o problema, quando, na verdade, eu era a única razão deles não afundarem antes. A quebra final, Daniela, falei, com a voz serena e firme. Você não percebeu que o vazio que você sentia não era falta de dinheiro, era falta de responsabilidade? Ela me encarou como se eu estivesse dizendo a coisa mais injusta do mundo. Você sempre teve tudo, mãe. Eu só queria um pouco. Só queria viver tranquila. E eu te dei isso, respondi. A vida inteira. Mas você confundiu cuidado com obrigação. E confundiu afeto com posse. Ela cobriu o rosto novamente. Raimundo recolheu os papéis. Dona Almerinda, por segurança, vamos tomar medidas legais para proteger seus bens. Mas a senhora precisa decidir o que quer fazer com sua filha daqui para frente. Daniela ergueu o olhar encharcado. Por favor, mãe, não deixa eles me denunciarem. Eu não sobrevivo a isso. Eu caminhei até ela. Fiquei diante da minha filha como mãe, como mulher e como alguém que finalmente tinha acordado. E disse a frase que ela mais temia e a que eu mais precisava dizer. Daniela, eu não vou te denunciar, mas você nunca mais terá acesso à minha vida financeira. Nunca mais. Ela caiu em prantos, um choro que parecia não ter fim. Mas ali, naquele chão frio, Daniela estava nascendo de novo, mesmo que doesse, mesmo que queimasse. A verdade é que, às vezes, para salvar alguém, é preciso deixá-lo enfrentar sua própria escuridão. Daniela continuava caída no chão, o rosto escondido entre os braços, o corpo inteiro tremendo. Era como se, de repente, todas as camadas de orgulho, manipulação, autodefesa e negação tivessem sido arrancadas de uma só vez. Mas pela primeira vez em 42 anos, eu não corri até ela, não a segurei, não a consolei, porque aquele momento, duro, brutal e necessário, era dela, não meu. Eu passei a vida inteira apagando incêndios que não eram meus. E agora, finalmente, eu entendi. Alguns aprendizados só vêm quando o chão desaparece. Raimundo guardou os documentos e se afastou, dando espaço. A sala inteira estava mergulhada num silêncio quase sagrado. Um silêncio de transformação. O dia seguinte. O primeiro dia da minha nova vida. Depois que Raimundo foi embora, Daniela saiu sem olhar para trás. Não me abraçou, não pediu perdão, não bateu a porta. Ela apenas saiu, como se estivesse tentando fugir de si mesma. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Me olhei no espelho da sala, o mesmo espelho onde tantas vezes chorei em silêncio, e pela primeira vez senti algo que há anos eu não sentia. Paz. E também uma coragem suave, quase silenciosa, que crescia dentro de mim como um amanhecer. Preparei café, aromático, forte, quente. Sentei na minha poltrona favorita e percebi que pela primeira vez em muito tempo eu estava comigo. E isso era suficiente. As primeiras medidas. A proteção definitiva. Às 9h, Raimundo voltou com uma papelada organizada. Dona Almerinda, como combinamos, vou explicar passo a passo. Eu ouvi tudo com atenção, sem tremor, sem pressa. Revogamos todas as procurações, ele disse. Bloqueamos as contas adicionais. Solicitei auditoria retroativa. Registrei sua assinatura atual em cartório. Organizei uma pasta física e uma digital com tudo autenticado. E protocolei um documento declarando sua plena capacidade mental. Assenti. Aquilo não era guerra, era proteção. Não contra Daniela, mas contra o descontrole dela. A partir de agora, ele completou, sua filha não poderá movimentar nada sem sua presença. E não tem mais meios legais de interferir na sua vida financeira. Eu respirei fundo. Era um alívio. Mas também uma dor, porque proteger a si mesma de um estranho é fácil. Proteger-se da própria filha, essa é a ferida que nunca cicatriza completamente. E a Daniela? O começo da queda. 2 dias depois recebi uma mensagem dela. Mãe, podemos conversar? Eu preciso falar com você, é sério. Eu respondi, podemos, às 15h. Ela chegou pontualmente, mas não era a mesma Daniela. O salto alto tinha dado lugar a um tênis gasto. A maquiagem impecável agora era só um rímel borrado. O brilho arrogante tinha sumido dos olhos.
Ela parecia menor, como se estivesse encolhida dentro de si mesma. Mãe, ela sentou devagar. Eu fui demitida hoje. Meu coração não saltou, não afundou, não vibrou. Só ouvi. Eles viram as mensagens do meu marido. Ela explicou com a voz trêmula. A empresa é rígida com questões éticas. Disseram que não podiam manter alguém envolvido em problemas familiares desse tipo. Ela começou a chorar de novo. E o João, sua voz falhou, pediu um tempo. Disse que precisa pensar na vida dele, que não quer se envolver em processos, que eu preciso me resolver. Ela chorava como uma menina de 10 anos que perdeu o brinquedo favorito. Mas a verdade era que Daniela nunca teve estrutura emocional. Sempre usou os outros como suporte. Nunca construiu seu próprio chão. E agora, o mundo estava cobrando. A conversa que eu precisava ter, diferente de todas as outras, eu a deixei chorar. Sem interromper, sem abraçar. Quando o pranto diminuiu, falei com suavidade, mas não com fragilidade. Daniela, eu te amo. Você é minha filha. Mas amor não sustenta irresponsabilidade. Ele só sustenta verdade. E a verdade é que você precisa crescer. Sozinha. Ela levantou o rosto molhado. Como você pode ser tão fria comigo agora? Ela gritou desesperada. Eu sorri com ternura. Filha, isso não é frieza. Isso é amor maduro. É o amor que ensina que cada escolha nossa tem um preço. Ela balançou a cabeça negando a realidade. Mas eu sou sua filha. Você devia me ajudar. Eu ajudei, a vida inteira. Agora você vai se ajudar. Daniela enterrou o rosto nas mãos de novo, e eu percebi naquele instante, o fundo do poço dela não era castigo, era começo, era solo fértil para nascer alguém novo, e dessa vez eu não iria impedi-la de aprender. Meu primeiro passo em direção à luz. Depois que ela saiu, sentei na varanda do apartamento. O vento bateu no meu rosto como um carinho inesperado, e eu sorri, porque entendi que minha vida, a minha segunda vida, estava começando ali. Eu não era mais a mãe que aceita tudo, nem a mulher que se diminui para caber nos medos dos outros. Eu era Almerinda Silva, 68 anos, inteira, e finalmente, dona de mim novamente. A reconstrução tinha começado, a dela e a minha, mas ainda havia um capítulo inteiro pela frente. E a revelação final, aquela que viria a mudar não só o presente, mas o futuro das duas, ainda estava por acontecer. Os dias seguintes foram silenciosos. Não aquele silêncio que machuca, mas o silêncio que organiza a alma. Eu caminhava pela casa devagar, observando cada canto como se estivesse sendo apresentada novamente a minha própria vida. Era estranho e libertador perceber que pela primeira vez eu não vivia em função de ninguém. Eu existia, e isso bastava. Mas com Daniela, algo inesperado começou a acontecer. A primeira ligação que não esperei. Numa tarde de quinta-feira, o telefone tocou. Era ela. A voz estava baixa, trêmula, quase irreconhecível. Mãe, eu estou indo trabalhar de aplicativo temporário. Só até conseguir algo melhor. Pausa. Eu nunca imaginei que seria tão difícil. Fechei os olhos. Não era deboche. Era dor. E mais do que isso, era vida real. Daniela estava descobrindo, pela primeira vez, o mundo que sempre me cobrou para suavizar para ela. Daniela, respondi, é difícil mesmo, mas é assim que a gente cresce. Ela respirou fundo. Mãe, obrigada por não ter me denunciado. Eu teria acabado comigo mesma. Eu apertei o telefone com força. Filha, consequências não são vingança, são educação, e cada uma te trouxe até aqui. Ela chorou, mas dessa vez não era desespero. Era reconhecimento. A segunda ligação e uma surpresa dolorosa. 2 dias depois, nova ligação. Mãe, preciso te contar uma coisa. Pausa longa. O João terminou comigo. Eu não disse nada, apenas deixei o silêncio ensinar. Ele disse que precisa pensar nele, que não quer mais carregar meus problemas, que não consegue confiar em mim depois da gravação. Ela respirou com dificuldade. Acho que fui deixada pela primeira vez e naquele momento percebi. Daniela não estava apenas perdendo o marido. Estava perdendo as muletas. A vida estava exigindo que ela aprendesse a caminhar. E aquilo não era castigo, era cura. Quando o destino envia uma lição disfarçada. 1 semana depois, recebi outra ligação. Mãe, me chamaram para trabalhar num escritório pequeno, administrativo. Salário baixo, mas eu quero tentar. Quero começar de novo. Meu coração se aqueceu, não porque ela tinha conseguido um emprego, mas porque, pela primeira vez,
Ela queria merecer algo. Ela queria construir, não tomar. Ela queria reparar, não exigir. Eu sorri. Fico feliz por você, filha. E Daniela chorou como uma criança que finalmente entende o valor de um afeto simples, sem barganha. Mãe, posso passar aí amanhã para te ver? Só para te ver, nada mais. Essas palavras entraram em mim como um bálsamo. Era a primeira vez em décadas que Daniela queria minha presença, sem esperar nada em troca. O dia em que ela voltou, e eu a enxerguei como mulher, ela chegou às 14, sem salto, sem maquiagem excessiva, sem roupa cara e com uma expressão que nunca tinha visto nela. Humildade. Mãe, ela murmurou, aproximando-se devagar. Eu trouxe seu pão favorito, uma sacolinha simples, pão francês crocante, nada de presentes caros, nada de agendas ocultas, nada de manipulação. Era só pão e amor. Simples, verdadeiro, maduro. Senti meus olhos encherem. Entre, Daniela. Ela entrou. Sentou-se na mesa. Tomou café comigo como não fazíamos há anos. Falamos sobre nada e eu percebi que minha filha, pela primeira vez, estava presente. Sem cobranças, sem máscaras, sem fugas. E foi ali, naquele café simples, que entendi. O amor não morreu. Ele apenas precisou que uma vida inteira desmoronasse para nascer de verdade. Minha decisão final. A mudança definitiva. Quando ela se levantou para ir embora, virou-se na porta e disse: Mãe, eu queria pedir perdão, mas não sei se mereço. Então, vou pedir algo mais difícil. Tempo. Tempo para te mostrar que posso ser melhor. Eu caminhei até ela, segurei suas mãos e disse: Daniela, perdão eu dou. Confiança você conquista. E amor, esse sempre será seu. Mas agora será amor com limites, para o seu bem e para o meu. Ela sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Não um sorriso arrogante, não um sorriso falso, mas um sorriso pequeno, honesto, de alguém que finalmente encontrou o chão. Daniela foi embora e eu fiquei sozinha na sala, mas pela primeira vez, eu não estava só. Eu estava comigo, com a mulher que renasceu aos 68 anos, com a mãe que aprendeu a amar sem se anular, com a força que sempre tive, mas nunca usei para me defender. A vida estava finalmente em equilíbrio, e o último capítulo, aquele que fecha tudo com dignidade, viria na sequência. Os dias passaram com uma calma que eu não conhecia havia muitos anos. As paredes da minha casa, antes carregadas de tensão e medo, voltaram a respirar comigo. Voltei a acordar cedo, a regar minhas plantas, a cozinhar meu próprio café da manhã. Coisas simples, mas quando a alma renasce, o simples vira milagre. Foi nesse clima de serenidade que uma última peça do quebra-cabeça chegou até mim. Uma carta que mudou meu olhar. Uma tarde, a porteira me chamou. Dona Almerinda, chegou uma carta para a senhora. É da sua filha. O envelope tinha o nome dela escrito com a letra trêmula que eu conhecia desde que ela tinha 7 anos. Sentei-me na poltrona. Abri devagar. A carta dizia: Mãe, eu estou fazendo terapia. Estou reaprendendo a pensar. Descobri que sempre esperei que os outros me sustentassem porque morria de medo de sustentar a mim mesma. A senhora era meu escudo. E quando percebi que estava envelhecendo, entrei em pânico. Não porque teria que cuidar da senhora, mas porque teria que cuidar de mim. A culpa é minha, não do mundo, não sua. Se um dia eu merecer sua confiança de novo, quero reconstruir nossa relação do zero. Amo você, Daniela. Eu fechei os olhos. Não chorei, não por falta de emoção, mas porque, pela primeira vez, as lágrimas não eram necessárias. Era um fim que, na verdade, era um começo. 2 semanas depois, Daniela pediu para vir tomar café comigo novamente. Dessa vez, ela chegou com uma postura diferente. Os olhos tinham outro brilho, a voz estava firme e, sobretudo, não havia exigência. Ela apenas disse: Mãe, posso entrar? E aquilo bastou. Sentamos à mesa. Ela contou do novo emprego, do salário ainda pequeno, mas honesto, dos planos de fazer um curso técnico, do terapeuta que a estava ajudando a enxergar a própria vida. Eu a ouvi com calma, com respeito, com amor. Não aquele amor desesperado que aceita tudo, mas o amor inteligente, o amor que cura. E percebi algo poderoso. Minha filha estava renascendo, assim como eu renasci. Era como se, ao finalmente dizer não,
eu tivesse dado a ela a chance de descobrir o próprio sim. No fim da tarde, quando ela se levantou para ir embora, me abraçou de leve, como quem pede permissão para existir novamente. E eu permiti. Não porque ela voltou a ser a filha perfeita, mas porque ela finalmente estava aprendendo a ser humana. Depois que ela saiu, fechei a porta devagar e fiquei olhando pela janela. O céu estava laranja, com nuvens douradas. Parecia que o mundo estava fechando o dia com delicadeza. E então, eu entendi. Toda mãe nasce doada, mas toda mulher renasce quando percebe que também merece receber. Eu passei a vida inteira acreditando que amar significava carregar, que ser mãe significava nunca dizer não, que ser forte era abrir mão de mim pela felicidade dos outros. Mas agora eu sei, amor sem limites não é amor, é abandono de si mesma. E só quando recuperamos nossa dignidade é que os outros aprendem a nos amar de verdade. Daniela aprendeu, eu aprendi. E a vida, essa professora paciente, finalmente entregou a lição completa. Se você chegou até aqui, do fundo do meu coração, obrigada. Obrigada por me acompanhar nessa jornada de dor, de perda, de clareza e principalmente de renascimento. Obrigada por dar valor à história de uma mulher que achava que já tinha vivido tudo, mas que descobriu que a vida começa quando a gente cria coragem de se amar. E eu te peço, com muito carinho, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda demais a continuar contando histórias como esta, histórias que tocam, transformam e libertam. Que você leve consigo a mensagem mais importante. Nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para se amar. Nunca é tarde para renascer. Obrigada por assistir até o final. Até a próxima história.